Salve, salve, alunos do nono ano do Colégio MC. No vídeo nós iremos abordar o nazismo alemão, tudo isso de maneira simples, objetiva e eficaz. O nazismo alemão, para nós resumirmos, ele inicia-se com a fundação do Partido Nazista em 1921. A partir de 1921, que o Partido Nazista ele recebeu essa denominação, ele adotou como símbolo a suástica. Ele passa a ser liderado, nada mais nada menos, por Adolf Hitler. Nós temos alguns pontos que são parecidos com o fascismo italiano, só que porém nós temos duas características que acabam se diferenciando. Então, dentre as características que são iguais ao fascismo italiano, nós podemos colocar o nacionalismo, a valorização exacerbada dos valores e símbolos nacionais, o totalitarismo, concentração de poderes absolutos nas mãos do líder da nação, o expansionismo, a busca de novos territórios, o militarismo, investimentos na área militar e produção de armamentos. E as características que acabam diferenciando o nazismo do fascismo é justamente a questão do arianismo, que defendia a supremacia racial do povo alemão em relação aos demais povos. E nós temos também o antissemitismo, o ódio aos judeus. Tudo isso acabou gerando este movimento que foi responsável pela Segunda Guerra Mundial. Em 1921, conforme já mencionado, o Hitler ele assume a liderança do partido, muda o nome para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães ou Partido Nazista. Em 1923, ele tenta dar um golpe de Estado. Esse golpe ficou conhecido como o Putsch da Cervejaria ou o golpe da cervejaria. Só que, porém, no ano de 1923, ele é preso por um ano e lá na cadeia ele escreve a base da doutrina nazista, o livro Minha Luta ou Mein Kampf. Ele sai da cadeia em 1924, de 1924 a 1929 ele reorganiza o Partido Nazista, só que um ponto determinante para a ascensão do nazismo foi justamente a crise de 1929. Por crise de 29 reacendeu toda essa angústia, todos esses problemas. E daí isso foi o ponto-chave para que o Hitler disseminasse a sua ideologia. Sim, outro ponto muito importante é que a crise de 29 foi responsável pela ascensão do nazismo, porque o Partido Nazista ele passa a assumir a maior parte das cadeiras no parlamento alemão. Nas eleições presidenciais de 1932, o Hitler ele participa, só que porém ele perde a eleição para o Marechal Paul Hindenburg. Só que porém ele é nomeado chanceler do parlamento alemão. Os nazistas eles incendiaram o parlamento alemão, o Reichstag, e os nazistas eles culparam o Partido Comunista por esse fato. Sendo assim, o Hitler ele extingue todos os partidos políticos, com exceção do Partido Nazista, é claro, e a partir daí ele começa a implantar o seu governo ditatorial. A partir da morte do presidente Hindenburg em 1933, Hitler ele funde os cargos de chanceler, primeiro-ministro, com o cargo de presidente da República Alemã, e com isso ele torna-se o Führer, ditador absoluto da Alemanha, e ele inaugura um período denominado Terceiro Reich, ou Terceiro Império Alemão. Em 1934, conforme já mencionado, o Hitler ele torna-se o líder absoluto da Alemanha, o Führer, digamos assim, e com base em toda essa ideologia nazista, ele cria um Estado corporativista e totalmente personalista de obediência absoluta a ele próprio. Ou seja, o Hitler, cujo título era Führer, ele torna-se o principal líder da Alemanha. Tanto que para fundamentar o seu poder, ele cria órgãos de repressão como a Gestapo, polícia política, e os exércitos paramilitares, as chamadas seções de segurança, conhecidas como SS.
e ele começa a perseguir a maior parte dos opositores. Para isso nós temos a desobediência ao Tratado de Versalhes. Ele inicia o projeto de rearmamento da Alemanha, violando as cláusulas do Tratado de Versalhes. E fora isso nós temos o expansionismo da Alemanha nazista. Ou seja, o plano do Hitler era unir todas as comunidades de cultura e língua alemã para formar a Grande Alemanha. A da água foi a invasão da Polônia em 1939, 1º de setembro de 1939, inaugurando o período conhecido como Segunda Guerra Mundial. Muito obrigado por você assistir esse vídeo e até o próximo episódio.